Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o Deni Torres, esse aqui é o nosso canal de mineração de criptomoedas. Acredito que vocês estejam acompanhando aí essa oscilação do mercado de criptomoedas. Bom, essa oscilação tá mais para descilação do que qualquer outra coisa, né? Só dessas criptomoedas caindo muito. É verdade. E a nossa mineração tem sido muito sacrificada, né? A rentabilidade das nossas rigs tem caído bastante, tem acompanhado essas quedas aí de mineração. Muita gente desligando máquinas de mineração, muita gente perguntando se deve ou se não deve desligar, mas isso é uma resposta muito subjetiva e não se aplica para qualquer pessoa. Eu quero fazer algumas considerações aqui no vídeo para te ajudar a você tomar a sua decisão se você deve desligar ou não deve desligar a sua rig de mineração. Vamos dar uma conferida? Então galera, eu estava até olhando aqui uns vídeos antigos, eu achei esse vídeo meu aqui, olha só que bacana, ó. Quanto ganho em dinheiro com mineração de criptomoedas, na época do quartinho de mineração de criptomoedas. Esse vídeo é de 2017, dezembro de 2017 foi quando o Bitcoin alcançou aquela alta histórica de 20 mil dólares. Engraçado que a alta histórica do Bitcoin em 2017 é justamente a baixa histórica de 2022, né, que a gente está vivendo agora. O Bitcoin está na faixa de 20 mil dólares e em 2017, quando chegou em 20 mil, foi uma alegria total. Quando chegou em 2018, aí foi uma queda danada. O Bitcoin de 20 mil caiu para mais ou menos 4 mil dólares. Então foi uma queda muito forte mesmo e a rentabilidade de mineração começou a ficar pouco rentável em 2018. Quando chegou em meados de 2018, não vou dizer que a conta de energia ficou mais cara do que a rentabilidade, não. A rentabilidade ainda estava um pouquinho mais alta do que a conta de energia, mas era uma rentabilidade muito pouca. E eu precisei me desfazer das minhas rigs, não só desligar elas, mas eu precisei vender as minhas placas. Mas por que eu fiz isso? Porque na época eu só tinha a mineração como fonte de renda. Eu vivia da mineração. A rentabilidade da minha rig era utilizada para poder pagar conta de energia, aluguel, escola de criança, plano de saúde, fazer supermercado, gasolina. E quando a rentabilidade começou a ficar muito baixa, aí eu não via outra alternativa, eu não tinha uma outra fonte de receita. Como era só da mineração e eu não estava tendo mais aquele lucro que compensasse deixar as máquinas ligadas, e aí eu comecei a vender algumas peças, algumas placas mães, fontes, e comecei a me desfazer da rig, e isso ocasionou uma redução da rentabilidade em criptomoedas. Bom, eu estava com a esperança naquele momento de que as criptomoedas voltassem a subir, mas ela não poderia demorar muito tempo, porque senão o meu fluxo de caixa, né, a minha reserva financeira que eu tinha feito, ela não ia durar muito tempo. Recentemente eu vi uma piadinha no Instagram que o cara falava que ele já tinha juntado dinheiro suficiente, que ele poderia ficar sem trabalhar até ele morrer, mas na condição de que ele morresse no dia seguinte ao meio-dia. Ou seja, a reserva financeira que o cara tinha era só de 24 horas. Por quanto tempo você consegue, utilizando a sua reserva financeira, ficar sem trabalhar, sem ter receita nenhuma? Pois naquela época eu consegui me manter por uns 3 meses, 4 meses. Eu tinha feito um pezinho de meia, mas não foi suficiente para essa crise. Em 2020 nós tivemos o problema da pandemia. Muitas empresas fecharam, a maioria delas não conseguiram se manter por muitos meses. Algumas empresas até achavam que essa pandemia ia durar pouco tempo e acabaram quebrando, foram tirando do próprio dinheiro para poder manter ali os seus funcionários, os seus custos fixos, e as empresas acabaram quebrando. Então é importante que você, em qualquer negócio, em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você tenha uma mínima reserva financeira. Eu poderia até na época ter comprado umas placas de vídeo, mas eu sabia que eu precisava ter uma reserva financeira, não só para um caso dessa situação de criptomoedas cair, mas também no caso de eu tenho 3 filhos pequenos. Então ia ser um problema se eu, desempregado, tivesse algum problema de saúde com algum dos meus filhos, eu não tivesse nenhum cascalho nem
para levar para um hospital para poder fazer alguma coisa desse tipo. De fato, a situação ficou muito ruim, que eu acabei gastando essa reserva, e quando chegou no meio de junho, julho de 2018, eu já estava sem dinheiro nenhum, e aí eu tive que começar a realmente canibalizar o meu quartinho de mineração, começar a vender as placas de vídeo. Comecei a utilizar o valor que eu vendia das placas de vídeo para poder viver. Então, é uma situação difícil. Eu acredito que muita gente esteja passando por uma situação talvez parecida, ou quem sabe até pior do que a que eu vivi. O mais importante é que nesse momento você tem que ter muita calma e pensar qual vai ser o seu plano daqui para frente. Então, vamos dar uma conferida aqui. Ainda falando desse vídeo aqui de 2017, eu peguei 6 placas de vídeo no site do Watch2Mine e fiz um cálculo para ver quanto elas rendiam por dia. E veja só, naquele dia a moeda que estava mais rendendo era uma chamada Electroneum. Ela estava pagando por dia 27 dólares. 27 dólares por dia, utilizando 6 placas RX 580, que na época uma placa dessa custava na faixa de 1.200 a 1.500 reais. Olha só a rentabilidade que era. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho, que eu acho que eu vou mostrar o Ethereum, quanto ela minerava. Aqui dá um pause aqui. Vamos desconsiderar o Electroneum, porque essas moedinhas, elas às vezes ela ficava ali nos 27 dólares, mas daqui a 2 dias ela deixava de estar tão rentável. Vamos focar aqui no Ethereum. Então, em 2017, aqui aparece 10 dólares, mas eu tinha colocado aqui um descontando a conta de energia. Mas vamos pegar o valor bruto, só para a gente ter uma referência. 13 dólares por dia. Você com 6 placas de vídeo 580, você recebia 13 dólares por dia. E isso dá quanto? Só para a gente ter uma noção. 13 vezes 30, 390 dólares por mês. Beleza, deixa esse valor guardado aqui. E eu quero mostrar agora um outro vídeo, que esse vídeo já é de outubro de 2020. Eu posso até deixar o link na descrição desses vídeos aqui. E eu fiz um cálculo com as mesmas placas de vídeo, 6.580. E dos 13 dólares... agora ele já estava rendendo na faixa de 5 dólares e 67 centavos. Então, se eu pegar aqui 5,67 vezes 30, já dá aqui, ó, 170, menos da metade da rentabilidade. E hoje, se eu fosse montar uma rig com 6 placas de vídeo RX 580, quanto me renderia? Aí você vai aqui no site do Watch2Mine, eu marquei aqui, ó, 6 placas RX 580, vou dar um calcular novamente porque essas oscilações aqui de horário, e agora ela está me rendendo 2 dólares e 74 centavos, 2,74 vezes 30. 82 dólares. Olha só como caiu a rentabilidade. Agora, fazendo aqui uma conta de padeiro, se na época uma RX 580 custava na faixa de R$ 1.500 e eu tinha 6 placas dela, me deu aqui, ó, 9.000 reais só de placa de vídeo. Vamos colocar aqui umas 2 fontes, né? Vamos botar R$ 1.000 de cada fonte, que na época nem era isso tudo, mas vamos dar uma exagerada aqui, e mais R$500 de placa-mãe, R$1.000, pronto, R$3.000, 9.000 mais R$3.000, considerando 2 fontes, placa-mãe, processador, memória, fan, RAID e a estrutura e não sei o que, pronto, R$3.000, R$12.000 me daria aqui uma rig na época lá para me render na faixa de, voltar aqui em 2017, 13 dólares por dia. Então, se eu pegar aqui 12.000, guarda esse valor, 12.000, 13 dólares vezes 30, 390 dólares. Mas aí eu preciso saber quanto era a cotação do dólar na época, né? Aqui, ó, voltando para 2017, olha só, julho de 2017, setembro, outubro, novembro, dezembro, 3,30. Então, a gente tem que fazer essa conta da época da cotação do dólar, tá? Então, ó, 390 vezes 3,30 daria R$ 1.287. Repare que dá mais ou menos, um pouco menos, né, do que R$ 1.300, e o nosso gasto total da rig foi R$ 13.000, ou seja, 1/10 do valor investido. Uma rentabilidade bruta de 10% por mês. Era uma rentabilidade bacana, e desde aquela época o pessoal falava que mineração não dá dinheiro, isso aí é brincadeira de criança, não sei o que, isso aí você gasta mais energia do que ganha.
Então, na época, dava uma rentabilidade boa. À medida que a galera foi começando a entrar na brincadeira, começando a montar suas rigs espalhadas no mundo todo, a dificuldade da rede aumentou abruptamente e a pizza precisou ser partida para mais pessoas, porque a quantidade de blocos teria que ser dividida para maior número de mineradores, e isso ocasionava você receber menos participação se você estivesse minerando a mesma máquina com os mesmos megahash do passado. Beleza, foi bacana essa introdução, mas eu quero saber se eu devo ou não devo desligar a minha rig de mineração. Bom, para que eu possa dar uma orientação para vocês, a gente precisa meio que classificar os tipos de mineradores. Para isso, eu fiz aqui uma apresentaçãozinha, ó, classificação geral dos mineradores. Bom, existem N tipos de pessoas com situações, realidades de vida, condições financeiras diversas. Então, seria impossível fazer uma apresentação que considerasse todos esses tipos de pessoas, todas essas classificações de mineradores. Então, eu resolvi criar aqui 5 tipos gerais. Obviamente, entre o tipo 1 e o tipo 2, você pode estar ali no 1,2 ou 1,5 ou 1,7, né? Você pode não ter uma característica, mas ter alguma outra característica de um outro tipo de minerador. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender quais seriam essas condições. Quais são as diferenças de mineradores? Essa orientação pode ser que sirva para você, mas pode ser que para outra pessoa não seja interessante desligar a rig. Vamos dar uma conferida. Então vamos lá. A primeira classificação aqui de minerador que eu posso listar para vocês é o minerador caninha da roça. Eita. Esse cara daqui é o cara que tem a rig financiada. Ele não tinha o dinheiro, simplesmente ele quis entrar no negócio, pegou dinheiro emprestado, contando que vai receber essa remuneração suficiente para viver e ainda pagar o financiamento. Então ele mesmo criou uma sinuca de bico para ele, criou um problema ali para que ele não consegue sair. Mesmo a rentabilidade, se continuasse boa como era antes, ia ser muito difícil ele sair dessa enrascada. De fato, eu já conheci algumas pessoas que fizeram essa besteira de comprar rig financiada, comprar rig sem ter o dinheiro, esperando ter essa rentabilidade absurda para poder quitar suas dívidas, mas, infelizmente, nesse momento, eu acho que ela tem que desligar a rig e tentar, de alguma maneira, quitar sua dívida com as suas placas de vídeo compradas financiadas, a prestação, porque a rentabilidade está muito baixa e se ele paga energia, como foi que eu considerei aqui, ó, rig financiada, ele paga energia elétrica normalmente, como todo mundo paga, e ele saca tudo em reais para pagar o financiamento da rig para a sua subsistência, então esse cara ele precisa desligar a rig e tentar descobrir uma outra forma de ter uma receita, porque pela rig ele não vai ter esse dinheiro nesse momento. Talvez se ele guardar a criptomoeda para um futuro, mas isso é uma hipótese, não existe certeza disso, pode ser que no futuro o Ethereum volte a subir e aí a pessoa possa ter esse lucro que ele esperava. Mas no momento atual, eu recomendaria essa pessoa aqui a desligar a rig e tentar resolver o problema de dívida que ele tem quando ele adquiriu, pegou dinheiro emprestado para poder comprar placa de vídeo. Planejamento serve para tudo na vida, não só para rig de mineração, mas para tudo que você for fazer na vida. O segundo tipo de minerador já é um minerador aqui, vamos fazer aqui a categoria, já não é uma caninha da roça, já é uma glacial. Então esse cara, ele já tinha o dinheiro para poder comprar rig, talvez não seja assim uma mega rig, né? Mas uma rigzinha com 2 placas, 3 placas, ele tinha lá uma grana, né? 10 mil, 15 mil, e aí ele, Daniel, eu vou botar essa grana aqui, mas não é o meu dinheiro todo, isso aqui é uma parte da minha reserva, eu ainda tenho uma grana aqui, então eu consigo comprar as placas de vídeo à vista, comprando algumas coisas à vista, você consegue ter descontos. Não sei se vocês já pararam para pensar nesses aspectos. Tem gente que pega lá 10 mil reais e faz uma aplicação de renda fixa para ao longo do ano ele ter 10% de rentabilidade. Você já parou para pensar que se você tivesse esse dinheiro na mão e você for adquirir algum produto e consiga 10% de desconto, você tem aquela rentabilidade de 10% ao longo do ano imediatamente na hora que você compra? Então,
você tendo dinheiro, você tem uma vantagem de ter desconto na aquisição de alguns produtos. Claro que não serve para tudo. Se for no supermercado, o mercado tanto faz se você for pagar à vista ou não, porque ele não vai te dar um desconto excepcional. Mas alguns estabelecimentos você consegue barganhar em um descontinho a mais para comprar as suas coisas, itens de necessidade. Então, nesse caso daí, ó, o cara ele comprou a rig à vista, ele tinha grana, ele paga energia como a maioria, paga como todo mundo, ele saca a maior parte para poder viver e ele sonha poder juntar mais criptomoedas. Então, é aquela situação do cara fala assim, não, eu vivo da minha mineração, mas eu sempre deixo um cascalhinho lá, porque vai que aquele Ethereum ali ele sobe no futuro, né? Então, é um cara que ele não consegue juntar mais criptomoedas. O terceiro nível, né, da nossa classificação já é um cara Budweiser, já é um cara um pouquinho mais organizado. Então ele também comprou a rig à vista, ele tinha o dinheiro. Nesse caso aqui, ele produz parte da sua energia. Então ele tem painéis fotovoltaicos, ele gera energia dentro da sua casa. Ele produz, mas ó, ele produz parte da energia que consome. Porque quando ele botou o sistema fotovoltaico, não foi para a rig. Ele tinha na casa dele. E sempre quando você vai colocar um sistema fotovoltaico, até o cara que está te vendendo o produto, normalmente eles orientam que você deixe um inversor um pouquinho mais potente ou uma quantidade de placas um pouquinho maior, porque na nossa residência a gente está sempre consumindo um pouco mais de energia, né? A gente compra um produto, é um air fryer, a mulher quer um micro-ondas, é botar um ar-condicionado no quarto das crianças, sempre tem esses acréscimos. No caso dele, ele botou uma rig, só que a rig consome mais energia do que essas placazinhas que ele botou a mais. Ele produz parte da energia que consome, só parte, então ele paga uma energia, mas com desconto, e ele usa parte do que minera e deixa lá uma parte a longo prazo. Então esse cara ele já consegue fazer uma poupança de criptomoedas para poder fazer um investimento a longo prazo. Tem gente que considera aquisição de criptomoedas, mas criptomoedas de qualidade, como o Bitcoin, por exemplo, como se fosse um INSS. O cara ele não compra Bitcoin para no ano que vem sacar. Ele quer comprar para daqui a 10 anos ele fazer uso. É uma aposentadoria que a pessoa faz. E o INSS a gente não faz isso? Quando você é recolhido lá, né, na fonte, o seu INSS, a sua empresa vai lá e tira já no seu contra-cheque lá, INSS. O objetivo não é você receber aquele INSS daqui a 2 anos, 3 anos. É lá daqui a 30 anos. Isso se a aposentadoria, ainda a previdência privada ainda tiver dinheiro para pagar a gente no futuro. Mas na hipótese de daqui a 30 anos o governo ter dinheiro e ele poder te pagar. É esse o objetivo. E tem gente que faz isso. Tem gente que compra Bitcoin, imaginando daqui a 10, 20 anos ele poder usufruir dessa poupança que ele foi fazendo ao longo desse tempo. Então o cara que é Budweiser, ele tem essa mentalidade. É um cara que já está equilibrado, é um cara que tem um planejamento, né? Então ele poderia, por exemplo, desligar parte da rig dele. Então se ele tem lá 10 placas de vídeo, mas ele está passando, está excedendo o que ele gera de energia, de repente se ele desligar 5 placas de vídeo e ele ficar dentro ali do limite que as placas, os painéis fotovoltaicos dele geram, talvez para ele seja interessante, mas é uma avaliação individual de cada um. Beleza? Vamos agora passar para o nosso quarto nível de classificação dos mineradores de criptomoedas. O nosso quarto nível já é um cara Heineken. Esse cara daqui também comprou a rig à vista. Ele produz energia suficiente para minerar. Inclusive lá no nosso grupo do Discord tem uns caras que são Heineken. Eles geram mais energia do que as rigs dele. E olha só que os caras têm muita rig. Tem painel fotovoltaico pra caramba. E mesmo assim não consegue gastar toda a energia que consome. Então esses caras aí eu vou falar para eles: desligue sua rig, que a sua rig não está pagando a energia. Ele, meu amigo, se eu desligar minha rig aqui, eu vou ficar com a energia excedente de um jeito aqui que eu não consigo nem gastar esse negócio. Já esses caras, por exemplo, eles fizeram um investimento na rig, era só um foco para poder comprar criptomoedas. Porque esses caras, eles têm uma reserva financeira interessante e eles não querem ir lá no banco comprar criptomoedas, não querem ir na corretora comprar criptomoedas, até porque se você for fazer um depósito de valores muito altos em corretoras, isso chama muita atenção do governo. Então tem algumas pessoas que preferem comprar placas de vídeo, minerar em casa e as criptomoedas ao longo dos anos ela vai caindo lá da sua carteira. Então é uma estratégia
interessante, mas não serve para qualquer pessoa, porque o cara tem que ter uma bala na agulha, o cara tem que ter muito dinheiro, o cara tem que ter placa fotovoltaica, então tem condições específicas. Então já falamos aqui dos principais perfis aqui de classificação geral dos mineradores de criptomoedas. Falamos aqui do cara que é caninha da roça, o cara que é glacial, Budweiser, Heineken, e esse último perfil aqui eu quero saber se alguém consegue adivinhar o que é que é. Dá um pause no vídeo aí, coloca nos comentários o que você acha que é o último perfil. Se você colocou vinho do Porto, é porque você é um cara muito perspicaz. Então, o minerador que tem um perfil vinho do Porto, por exemplo, ele não é uma pessoa física, ele é uma pessoa jurídica, ele é uma empresa, e ele pega lá e fala: Deni, eu quero colocar 200 mil reais em rig. E aí eu falo: cara, 200 mil reais é muito dinheiro, eu quero... Começa com mini rig. Às vezes até eu faço o mesmo bate-papo, porque lá no Discord tá todo mundo conversando comigo, eu não sei qual é o poder aquisitivo de cada um, então o discurso é sempre o mesmo. Eu falo: cara, monta mini rig, vai aprendendo, tal, não sei o que. O cara: não, você não tá entendendo. É um investimento aqui de uma empresa, mas é um investimento que eu quero fazer aqui à parte. Não é o investimento principal da empresa. A empresa ela toca outra coisa. Só que eventualmente eu coloco alguns dinheiros assim em coisas que podem dar certo. Então 200 mil reais para ele é o equivalente a 25 reais que eu coloquei semana passada no bolão da Mega Sena aí com o pessoal do antigo trabalho. Coloquei lá 25 reais. A chance de eu ganhar na Mega Sena é remota. A probabilidade de você ganhar na Mega Sena é muito difícil. Então, aqueles 25 reais eu já entrei sabendo que eu vou perder. É fato, eu vou perder aqueles 25 reais. Mas é uns 25 que não vai me tornar mais pobre. Não faz diferença para mim aqueles 25 reais. Comparando a esse cara, seria como se fosse os 200 mil dele, entendeu? E olha só as características de quem é vinho do Porto. O cara, ele tem rig financiado em nome da empresa. Aí você me fala: pô, o cara é empresa e não vai financiar a placa de vídeo? Talvez você não saiba, mas as empresas, quando elas têm muitos patrimônios, quando ela tem muitos bens em nome dela, os bancos, eles conseguem oferecer empréstimos de dinheiro com taxas de juros muito baixas, justamente pelo risco, pelo baixo risco, né? Então, se a empresa ela tem muito patrimônio, ela tem muitos bens, a chance dessa empresa dar um calote no banco é muito remota. E acaba que o banco ele oferece um empréstimo financeiro com taxas de juros bem interessantes. E algumas empresas até preferem utilizar o financiamento para esse tipo de coisa e deixar o seu caixa para coisas emergenciais. Então eles fazem o financiamento, não estão muito interessados na questão dos juros, na questão da eficiência das placas de vídeo. Até às vezes conversando eu falo: cara, essa placa de vídeo aqui ela é um pouquinho mais eficiente que essa daqui. Ele: não quero não, Dede, eu não estou muito preocupado com isso. Eu tenho painéis fotovoltaicos sobrando para minha empresa. Então, se eu gastar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, não vai fazer diferença para o projeto. Se a gente puder incluir, ótimo. Se não puder, não tem problema também. O retorno do investimento que ele está esperando não é a curto prazo, é a longo prazo. Então esses caras, inclusive, eles esperam que daqui a, 10 anos a criptomoeda possa estar valendo alguma coisa ou muito mais coisa do que vale hoje. Existe também a opção de fazer stake dessas criptomoedas. Então eu coloco lá, investimento a longo prazo. Stake, o cara pega, minera as criptomoedas, ele faz a aplicação das criptomoedas, recebe os juros dessas criptomoedas e elas vão se multiplicando lá. Então daqui a 5 anos, quantas criptomoedas você vai ter? Ou ele vai ter, né? E nesse último ponto que eu coloco, que o investimento e a receita não fazem diferença para o seu patrimônio. Então, o valor que ele está colocando lá para investir nessa proposta de negócio é um dinheiro que para ele não faz muita diferença para o patrimônio da empresa como um todo. E a receita ali, se ele vai dar dinheiro nesse momento ou não, também não faz diferença para ele. Então, esse perfil é um perfil muito seleto. São poucas pessoas que eu conheço que tem esse perfil daí. E certamente o seu perfil não é nenhum desses especificamente. Talvez seja ali o 2.3, 2.2, você tem uma característica do 2, mas alguma coisa da característica do 4, né? Eu sou 3,3, estou mais ou menos ali naquele ponto ali, eu não tenho isso, mas eu tenho isso. É muito complicado eu falar para a pessoa para ele desligar a rig ou deixar a rig ligada, sem saber
qual é a realidade da pessoa. Essa classificação aí foi só para que vocês pudessem ter uma noção de que uma regra pode servir para uma pessoa, mas pode perfeitamente não funcionar para outra pessoa. Quando alguém me pergunta assim, Dani, você acha que as criptomoedas vão continuar caindo ou elas vão voltar a subir? Galera, muito cuidado com os falsos profetas, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer. O meu canal aqui é sobre mineração. Se você quiser falar sobre overclock, sobre algum minerador que você quer utilizar na sua rig, aí você pode perguntar para mim de boa. Mas se você quer saber se a cripto vai subir ou vai cair, eu gosto até de fazer aquela comparação para os canais de trade, que são os caras que são especialistas nisso. Os caras têm conhecimento, os caras têm muitas horas de tela, então eles fazem aquelas análises gráficas, mas nem eles conseguem prever o que vai acontecer. Eles apontam uma tendência do que vai acontecer, fazem lá aquelas avaliações de cabeça, ombro, joelho e pé, enfim. E aí fala, não, perspectiva de subir, perspectiva de cair, mas pode ser que suba, mas pode ser que caia. Então esses caras não sabem, que dirá eu. Então você tem que fazer o seu planejamento já considerando da possibilidade dela cair e a possibilidade dela subir. Agora eu pergunto, você se identificou com alguma dessas características? Deixa nos comentários qual será a sua estratégia de deixar a rig ligada ou a rig desligada, pois tenha certeza que a sua estratégia servirá para outras pessoas que estão na dúvida e possivelmente tenha característica parecida com a sua. Então, a sua opinião é muito importante, não só aqui para o engajamento do canal, mas também para ajudar outras pessoas. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco mais demorado, mas eu queria esclarecer todos os pontos que têm passado aqui ultimamente na minha cabeça. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal, deixar aquele like e valeu, até a próxima.